A segunda questão é a seguinte: qual é a lógica da operação de contato generalizado? Caramba, a pergunta é danada para ser respondida. Qual é a lógica dessa operação que foi deflagrada? A lógica ele pergunta no sentido, tanto na sequência dos acontecimentos, ou o que os espaciais estão achando que vai acontecer e por que estão agindo dessa maneira? Por que vão se mostrar em massa, né? Eu imagino que a pergunta seja por aí, né? Como é que está na cabeça dos espaciais a sequência das ocorrências, dos acontecimentos? O que eles esperam colher com cada etapa, a partir das iniciativas dele, os desdobramentos que eles esperam? Isso é um negócio muito difícil de responder, pela amplitude, porque eu acho que ninguém tem, na verdade, esse conhecimento. Isso é um negócio complicado para danar. Eu fico vendo o seguinte, ora, se eles trabalham muito tempo para diminuir o impacto cultural da presença deles, e trabalham, sobretudo, hiperfisicamente, e nós não temos consciência disso, porque há uma série de lentes bloqueando o acesso dessa informação para o consciente, eles estão, de alguma forma, vamos dizer assim, garantindo a integridade da operação deles, fazendo com que ela não chegue ao consciente agora. Isso parece um elemento importante. Porque na medida que todos estivermos preparados, sem, no entanto, perturbar a ordem estabelecida como ela se coloca, isso é um elemento de estratégia, muito interessante, faz parte da lógica da coisa. Você já pensou se fosse diferente? Eles fossem trazer, cada pessoa que eles trabalham ia deixando isso vir ao plano do entendimento, a memória, a consciência, enfim, já vê que confusão que isso não daria? Porque nós teríamos indivíduos que sabem das coisas, indivíduos que não sabem das coisas, convivendo, né? A dificuldade para essas pessoas que iam saber das coisas em relação ao mundo concreto seria terrível. Basta dizer que nós não teríamos mais condições de trabalhar, não queríamos mais saber dos nossos custos, nem de educar filhos, sei lá o que pode acontecer. Nós entraríamos em parafuso e entraríamos num compasso de espera mortal, na expectativa de que um dia todo mundo soubesse das coisas. Então eles mantiveram o segredo. Trabalham cada pessoa e no momento certo, agora, tira a máscara. Quer dizer, todo mundo vai ficar sabendo, basicamente na mesma época, ao mesmo tempo, o que está se passando. Eu acho isso que é um elemento dessa lógica. Segunda coisa, parece simples de entender que esse fato deles se mostrarem aqui, depois se mostram lá. Quando há uma aparição aqui, eles acompanham toda a evolução daquele fato. Por exemplo, ET de Varginha, tá, não era para deixar ninguém lá, aconteceu o acidente, ótimo. Imediatamente o assunto passa para um outro nível hierárquico. Muito bem, vamos aproveitar o acidente para trabalhar a cabeça de um monte de gente. Aí começa a acompanhar as pessoas que viram os noticiários, como é que a imprensa trabalhou a informação, como é que as pessoas recepcionaram. E onde é que vocês pensam que eles acompanham isso? Tanto no plano dos indivíduos, fazendo leitura mental e de sentimento e de percepção de cada um, como das reverberações que as placas superiores, isto é, aquelas cebolas lá, recepcionam as transformações. Ou seja, o caso Varginha, por exemplo, deve ter produzido alterações significativas em vários raios, em várias cores do espectro, tanto aqui no caleidoscópio verde, quanto no caleidoscópio natural azul. O que quer dizer? Nós consolidamos, ainda que tenha sido um resíduo, porque o assunto saiu, né, saiu de consideração, ninguém fala mais, pode ser que venha algumas novidades aí, mas um monte de gente fala, negócio de ET de Varginha, isso é bobagem, resolveu esquecer, quer dizer, muita coisa não foi consolidada. Nada mudou apesar do ET de Varginha, é isso que eu quero dizer, né? Mas algumas pessoas se transformaram, porque viram realmente de que há alguma coisa grave, séria realmente por trás disso. A política de acobertamento mudou, quer dizer, houve alterações nesse sistema por causa do caso Varginha. Então, eles acompanham todas as repercussões disso, inclusive para aprender como produzir e coordenar repercussões artificialmente implantadas. Então, muito bem, vamos supor, vamos derrubar um extraterrestre agora em Juiz de Fora. Então, ele já sabe como podem otimizar, né, a evolução dessa informação no plano da consciência, colocando lentes e diversos aparatos prismáticos, vamos dizer assim, no sentido de garantir o melhor rendimento possível para aquele incidente, que é um incidente artificialmente plantado, né?
Aí aqueles ETs não são de verdade, são robôs. Então eles aprontam tudo que for necessário para que haja uma repercussão controlada e eles possam, então, aferir rendimento na transformação dos indivíduos. Que outros aspectos poderiam falar dessa lógica, dessa operação de contato generalizado? Olha, amigos, perceba o seguinte, os ETs sabem perfeitamente que a estrutura de poder constituída aqui na Terra não iria abrir mão desse poder tão cedo. Ou seja, eles sabiam perfeitamente que os militares, a área de inteligência e de planejamento estratégico global, iria mesmo boicotar essa informação. ETs sabiam disso. Tanto sabiam que, na verdade, eles, sabendo também eles que não poderiam se mostrar de repente, para dar uma prova em contrário ao que os próprios governos falam, eles trabalham na surdina. Trabalham na surdina para permitir com que a informação se espalhe, e que lentamente, através do afloramento para o consciente, vá sensibilizando também o plano do intelecto, né? Sensibilizando e alterando hábitos e comportamentos culturais, quer dizer, vai consolidando lentamente no plano da matéria. E isso é estratégico, isso não é uma coisa, enfim, aleatória. Eles já sabiam que isso ia acontecer. Alguém, uma vez, já me falaram, pô, mas Gonzaga, eu acho uma sacanagem, não sei o quê, os ETs, eles mesmo ajudam o governo a ocultar, por que não desce na esplanada dos ministérios? Sabe aquela história de sempre, né, que a gente vê muito? Pô, mas se eles quisessem se mostrar mesmo, eles desceriam na Pampulha, sabe, lá na Praça do Papo, uma tremenda numa nave-mãe, aí ninguém discutia mais. Não é bem assim, não. Pode descer uma nave na esplanada do Ministério, uma semana depois, o mais importante é se vai haver ou não reeleição presidencial. A situação do ET de Varginha não mudou muita coisa, os contatos no espaço com Salyut e muitas outras ocorrências na Lua, com os astronautas, queda em Roswell e tantas outras quedas e captura de ET, tudo isso não mudou nada. Aparentemente, quer dizer, há resíduos positivos. Há inclusive uma pressão interna e vai explodir. Né? Então, faz parte dessa lógica uma aproximação gradativa, não pode ser de repente. No passado, quando eles conviviam conosco, no início do projeto de recuperação, nós o tínhamos como companheiros, avançados, evoluídos, etc. Mas chegou um ponto que a gente foi se desenvolvendo, o poder terrestre, né, e as atividades de caráter místico-religiosa foram sendo passadas para médios sensitivos, sobretudo para filhos de extraterrestres com terrestres, né, que apresentavam dons paranormais, essa coisa toda, e muitos deles eram governantes. Na medida que o poder foi sendo passado para os homens foram ficando arrogantes, né, a herança animal pesando demais, definindo o território, isso aqui é meu, pronto, e a coisa foi se complicando, chegou uma hora que estava meio difícil eles permanecerem entre a gente. Mesmo a civilização hitita, entre os sumérios, os ETs ainda estavam muito lá, ou então filhos direto deles. Tanto é que vocês veem no livro do Zacarias Sitchin, no 13º planeta, vocês veem lá um corte de um palácio da arquitetura daquela época, em que havia um local ao lado da câmara do chefão lá, que era a garagem do Vimana. Ou seja, os camaradas tinham seu disquinho voador lá para qualquer eventualidade. Era uma estrutura muito bem pensada. Eles governavam, mas um pé lá, outro aqui, né? Porque sei lá o que podia rolar aqui embaixo. Né? Eles estavam meio que desprotegidos, porque viviam como homens comuns. Não tinham nenhuma regalia específica. Se misturaram com os humanos. E eles tinham corpos que não eram humanos da Terra. A matéria deles, inclusive, muitas vezes, era matéria artificialmente capturada, né? Eles eram clones em algumas vezes, um negócio meio nascia, ninguém sabe exatamente como, tinha mãe misteriosa, pai mais misterioso ainda, aquelas coisas que ninguém sabia explicar, né? E que esses homens estavam lá, vivendo, como aconteceu nas culturas pré-colombianas também. Muitos deles viveram, passaram épocas, 300, 400, 500 anos com o mesmo corpo, vivendo, convivendo, governando e sendo responsável pelas áreas de cura, pela formulação tecnológica da época, enfim, uma série de coisas. Depois eles tiraram o time. Não era mais possível conviver, até porque começou a haver, claro, as relações de adoração. Né? Na medida em que uma criatura evoluída entregava o poder e se colocava como uma iminência parda por trás,
ele começava, como poucas pessoas tinham acesso a ele, estruturava-se toda uma hierarquia de poder com base naquela prerrogativa. Ou seja, por exemplo, o ET sai de circulação e passa a ser frequentado apenas por uma curriola. Imediatamente essa curriola se acha o máximo, né? Aqui na Terra é a mesma coisa. Você vai tentar chegar no Chico Xavier, tem 45 pessoas entre a gente e o Chico Xavier. Para você chegar lá é uma barra, quer dizer, tem uma estrutura pesada que protege a criatura especial que está lá no centro. Nem sempre porque ele quer, mas porque as coisas acabam acontecendo dessa maneira, né? Então, começaram a acontecer disputas de poder. Quem chegava no homem, né, já tinha vantagens, né? Tanto é que há indícios, inclusive, de que havia uma certa disputa para passear na nave, né? O próprio Zacarias Sitchin cita essas coisas, né? Coisa muito louca, quer dizer, tinha sempre uma curriola privilegiada que podia passear de Vimana e a turma que não tinha acesso aos Vimanas, né, que nem sabiam da existência dele, era um segredo oficial daquela máquina que parecia mais um altar do que qualquer outra coisa. Isso, enfim, essa estrutura de regalias, enfim, vinculado ao poder terrestre. Aí um dia eles chegaram à conclusão, olha, chega, vamos embora, vamos ficar escondidos, fundo do mar, na terra, vamos montar nossas bases por aí, vamos acompanhar tudo à distância. Um dia a gente volta, vai se mostrando devagarzinho, devagarzinho, vamos preparar todo mundo para nós voltarmos numa boa e sermos recepcionados de uma maneira adequada, né? Esse é o projeto. Quer dizer, assim funcionam, assim é a lógica dessa coisa. Claro, há muitos outros elementos interessantes no plano individual, porque a lógica, ela procura atender, inclusive, a diversidade de origens e destinos que na Terra existem. Todos nós aqui, certamente que estamos aqui reunidos, nós pertencemos a agrupamentos do espaço diferentes. Temos tarefas a desempenhar nesse processo também diferentes. Estamos unidos aqui por um interesse comum, porque existe um agrupamento tratando todos. Mas nós, individualmente, pertencemos a outros agrupamentos, né? Nos unimos em função de projetos localizados, de orientação, de educação, de formação, de preparo, de ampliação de consciência, etc., de serviço, mas nós todos estamos reunidos, isso é uma evidência de que, na verdade, nós não somos um agrupamento. Cada pessoa aqui, ou cada pequeno grupo, na verdade, faz parte de outros agrupamentos, com tarefas para as quais nós todos estamos sendo preparados, né? Um dia não nos veremos mais. Aliás,